Agora sim. Então, boa noite agora oficialmente, né? Nós vamos falar hoje desse capítulo que é intrigante, que é epidemiologia e intencionalidade dos atos suicidas. Então, a gente está caminhando para o final, né? O estudo do capítulo 12 aí, dessa obra do professor Cassol. E aí eu quero chamar atenção para alguns detalhes, tá, gente? A gente vai pegar e vai entender esse título inicialmente. Primeiro, vocês leram? Gente, não tem como estudar psicanálise sem ler, hein? Tem que pegar texto e ler. Por quê? Porque uma coisa é você ouvir eu falando sobre, a outra é você se aprofundando dentro da teoria do autor e aprendendo a ler esse autor para a gente chegar aqui e a gente discutir. Então, vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso, tá? A, O que é, primeiro, uma epidemiologia? Logia é estudo. Isso. Epidemia é estudo da epidemia. E o que é uma epidemia? Como que eu posso explicar? O que aconteceu com a Covid? O que aconteceu com outros doenças que estão por aí? A gente pode falar, num senso comum, de um adoecimento em grande massa. É uma epidemia. Quando você Também, tem uma epidemia de dengue, aqui é tanto de gente com dengue, né? Mas se a gente for pegar o conceito, a gente vai falar que é uma ciência que estuda saúde e doença em um grupo de pessoas. Ela analisa como que o problema da saúde se espalha, quem ela afeta e quais são as suas causas. O objetivo principal é criar planos para intervir, controlar ou acabar com doenças na sociedade. Então, não tem como a gente falar de epidemiologia dentro do suicídio? Tem. sim, o que está mais acontecendo por aí. E aí a gente vai ver nesse capítulo, gente, o quanto que está sendo rotineiro nos nossos estudos, na nossa clínica, assuntos do suicídio. Principalmente desse suicídio onde a intencionalidade ela é mais escamoteada, ela é mais escondida, tá? Então a gente tem que estar com atenção quanto a isso. Outra questão, o suicídio, ele é o sintoma de um adoecimento emocional. Tem como, então, nós falarmos de suicídio sem levar em conta o aspecto sociocultural? Por quê? Porque o grupo de pessoas que nós estamos estudando, ele está permeado de todas as relações que constituem aquele ambiente. Então, quando a gente fala de epidemiologia, olha, eu estou no interior de Minas, o suicídio ele é uma coisa, a Luciana, lá no Centro-Oeste, é de outra, o Wellington, lá no Rio, é outra, mesmo estando aqui no Sudeste. Você for olhar no Nordeste, Norte e Sul também é diferente. Porque são culturas. É o mesmo país? É, mas é cultura, são formas de relação, são formas de estar no mundo que são diferentes. A gente vai ver que no próprio texto do professor, ele coloca que lá no Sul é o maior índice de suicídio no Brasil. Então, será o que lá tem que favorece mais as pessoas a buscarem no recurso do suicídio o cessar de uma dor? Outra coisa, lá no título desse capítulo, fala da intencionalidade. E aí, a gente olhando pelo olhar da psicanálise, intenção é algo que precisa de ser muito observado. Porque intenção não é escolha.
Não é simplesmente uma opinião. Intenção é algo que me movimenta enquanto sujeito. E ser movimentado tem por detrás conceitos como pulsão, desejo, uma vida inconsciente que não obedece à lógica consciente e tem vida própria. Uma intencionalidade que busca responder a anseios que muitas vezes não sabemos responder de forma consciente. E a gente lembra ainda que existem buscas dentro do processo do suicídio que são somente parciais, totais, conscientes e inconscientes. Então, olha quantas facetas de um mesmo fenômeno nós precisamos estar atento ao escutar alguém na construção do seu processo de ideação suicida ou da tentativa do suicídio. Quando a gente fala de suicídio, vem uma questão, gente, que nós precisamos pensar. Estatística tem uma forma de ser construída, até para ela ser comparada e gerar estudo científico sobre aquele caso. Porém, a estatística acerca do suicídio, ela é subnotificada pelos critérios de notificação. O suicídio vai vir da causa mortes que vai aparecer dentro de um atestado de óbito, dentro de um atendimento hospitalar clínico, mas que, gente, quando a gente está no nosso meio social, fala, olha, a pessoa morreu porque ela suicidou. É uma marca muito grande. Tem gente que a família esconde, pressiona o médico para não falar. Então, tem todo um caráter cultural que faz essa subnotificação do ato suicida. Outro fator, o suicida inconsciente. Até tem um exemplo aqui no livro que foi ótimo. É um diabético que não toma insulina regularmente. Ele morre. Ele morre. O atestado de óbito dele aparece causa de suicídio. Mas será que tem algum fator de uma pulsão de morte que não engajou ele num tratamento e que o levou a um movimento de autoagressividade? Sim. Então, olhar para o suicídio somente pelo aspecto estatístico é pegar todo esse movimento de sofrimento emocional e de adoecimento social e diminuir drasticamente sua notificação. Aqui vale a gente entender que lá dentro da nossa clínica, a nossa escuta tem que estar atenta, porque vai muito além disso, tá? Outra coisa, a gente lembra que ele já disse nos capítulos anteriores o quanto que os suicídios são disfarçados de acidente. Gente, se a gente for entender o suicídio pelo pensamento que o autor vai trazer nessa obra, eu acho que a grande maioria de nós já nos identificamos em alguma aula como suicidas. E a gente remonta à apresentação desse livro, onde ele mesmo coloca que todos nós, em algum momento da vida, já pensamos no suicídio como uma forma de aliviar um problema. Porém, sair desse movimento é o que traz a saúde emocional e o que o Winnicott também chama de um processo de amadurecimento emocional. Depois que essa obra, esse capítulo vai se desenvolvendo, existe até uma crítica ali do autor acerca da dificuldade de parâmetro, tá? Desculpa, gente. De parâmetro, de formas de notificação. Então, por exemplo,
como que nós notificamos, identificamos o suicídio, que é inconsciente. E aí a gente vai pensar aí os que vão nos escutar ali já de uma forma que já está atendendo, né? Porque aqui tem muita gente que é aluno de formação. Quem já está aí dentro do exercício da prática clínica. Muitas vezes a gente percebe esse movimento de autodestrutividade dentro da fala, dentro do discurso. Mas isso não é notificado. Então, essa estatística ela é ainda muito subestimada. Mas se a gente escutasse os profissionais da saúde, não só psicólogos, né? Como é que eu vou explicar? Se a gente escutasse outros profissionais da saúde, como que eles observam essa questão do suicídio, gente, a gente aprende tanto. Eu fiz um estágio na época da graduação em psicologia, dentro de um CAPS, e a equipe é multiprofissional. Como eu aprendi com a equipe multiprofissional? Com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, com o assistente social, com o médico, com a recepcionista, com o cara que dá a oficina, com a moça que dava exercício físico. Gente, para mim foi uma das maiores etapas formativas dentro da graduação da psicologia, foi esse estágio em saúde mental. E a gente não tem tanto esse lugar de troca. Para mim foi uma virada de chave até no atendimento de jovens, de adolescentes, de crianças com a ideação de suicida. E eu atendi muito. Então, hoje, quando chega de 12 anos até uns 17, eu tive muito caso, tá? E ainda tenho, de atendimento a jovens e adolescentes com ideação suicida. Como que isso como que esse estágio foi incrível para mim. Então, se a gente escutasse esses profissionais que já estão à frente do cuidado da saúde mental, gente, a gente teria tanto estudo e tanto conhecimento acerca disso prático, que nos levaria para um outro lugar. Dentro do estudo do suicídio, dentro do mundo mesmo, a gente tem uma divisão entre alta, baixa e média taxa de suicídio. O Brasil está ali na baixa. Mas lembra que é subnotificado? Gente, o índice de suicídio está crescendo de uma forma alarmante. Profissionais de saúde têm que saber lidar com a causa, têm que saber lidar com a escuta. Hoje eu tenho dentro da minha clínica 80% dos meus pacientes em algum momento pensaram ou tentaram suicidar. E eu não tenho tão pouco paciente assim, não. Eu tenho um número expressivo de paciente. Então, o que nos leva nessa construção da nossa escuta? Porque os motivos, segundo o professor, que levam um país a pertencer a um ou outro grupo depende de uma interação de complexos de fatores, mas que nem sempre é claro. Países ricos, às vezes, têm muito mais índice de suicídio do que países pobres. Países com determinadas culturas que não obedecem uma lógica, gente. Suicídio não obedece lógica consciente. Talvez a grande contribuição no atendimento do suicida na psicanálise é porque a gente estuda, aprende e se forma para escutar o inconsciente. E talvez aí a gente volta no título do livro, né? Que são os fatores inconscientes. Eu não consigo ver o suicídio sem entender esses fatores inconscientes. Porque não existindo
relações muito claras, apenas observando o sujeito dentro do seu processo de subjetivação, naquilo que ele tem de mais particular, é que eu consigo entender a sua construção de self, o seu funcionamento psíquico, os seus mecanismos de defesa, suas formas de linguagem, de significado, significante, a sua forma de construção de ser um sujeito no mundo. Então, tudo isso eu preciso de buscar, eu preciso de construir, mas não tem como eu fazer isso ignorando o processo inconsciente. A gente percebe, pelo próprio capítulo, o quanto que as pessoas mais velhas têm buscado suicídio, o quanto que os jovens têm buscado e crescido estatisticamente essa busca. Quando no idoso a gente vê o suicídio, normalmente está associado à sua inutilidade, sua perda de função, mas também pode estar associado à sua forma de sentido de viver. Ele não tem mais sonho, ele não tem objetivo. Agora, quando a gente vê isso no adolescente, muitas vezes está associado a um sofrimento emocional intenso, sem uma causa aparente, tá? Muitas vezes por processo de violência. Eu já atendi muitos casos relacionados em criança e adolescente, relacionados à própria sexualidade. E o estar, e aí mais uma vez eu recorro ao Winnicott, estar dentro de uma clínica do cuidado nos permite adentrar e construir um setting analítico enquanto ambiente facilitador para cada paciente dentro da sua necessidade. Então, eu passo a construir quase que um analista Murilo para cada paciente que eu tenho. Porque a gente constrói uma relação entre pessoas que buscam construir o cuidado e reformulá-la no seu lugar de falta. A Fábia comentou a questão do bullying, muito comum. O criança e adolescente recorrer ao suicídio, tá? Por causa de bullying. E aí, eu escuto pessoas com comentários mais agressivos ainda acerca do bullying. Inclusive, esse final de semana eu escutei uma pessoa falando assim, na minha época tinha isso, não tinha esse nome e a gente sobreviveu. Falei, mas sobrevivemos. Realmente, nós todos sobrevivemos. E quem da nossa geração tem saúde mental? Talvez a de agora tenha coragem de dizer que precisa de ajuda. Na nossa, nós aprendemos que o nosso silêncio nos dava a falsa impressão de segurança e nunca tivemos coragem de mostrar nossa fragilidade. Então eu prefiro muito mais a geração de hoje que pede socorro do que a nossa que sempre foi machucada e nunca pediu socorro. Eu tô mentindo? Ou na época de vocês aí, não existiam problemas e sofrimentos emocionais na época da adolescência, por exemplo? A adolescência foi mar de rosa, Luciana? Quem me dera. A gente sobrevive só. Agora eles estão tentando viver. A gente sobreviveu. E essa tentativa de viver e não sobreviver, eu tenho profunda admiração. Então, quando vem um especialista em nada falar na internet que essa geração é uma geração muito mimimi, eu falo, não. Essa geração é uma geração muito corajosa. Porque eles não se conformam a colocar dentro de uma caixinha para caber no mundo de ninguém. E nós, de uma geração anterior, já fomos quase que coagidos a caber em caixinhas pré-estimuladas, pré-construídas. Então eu admiro, mas culturalmente nossa sociedade está pronta para lidar com pessoas que não cabem em caixinhas, que não carregam rótulos e que buscam esse processo de autenticidade?
Não, gente. Então, essa geração de agora vai ter saúde mental quando nós formos o ego suficientemente bom que vai dar segurança para a construção dessa juventude. É como se a cultura fosse uma mãe para a próxima geração. Se essa cultura não sustenta, não dá holding, não maneja rende, não há geração saudável. Mas aí tá vindo uma juventude que está querendo existir, que está querendo se formar, que está querendo construir sua identidade, e existe a nossa que, ao invés de dar esse suporte, o que a gente faz? Ataca. A gente se vê fragilizado ou não, ou sim, se coloca mesmo diante da impotência de muita coisa atualmente, que nos ameaça, nos tira do lugar de sabedoria, nos tira do lugar de referência. Então a gente ataca. E isso inconsciente. Quem é mãe de adolescente aqui? Eu. Provavelmente você vai ter um momento que seu filho vai te odiar. Porque você não vai entender ele. Ou ela. E não adianta ele querer te explicar, gente. Você não vai entender. Porque a adolescente de hoje não é a nossa adolescência. E aí eu ainda falo mais. Só dê lugar para ele existir, ter segurança, dê afeto. Mas não tente pegar a identidade de informação para caber na sua caixinha. Então você vai acabar com a relação com o seu filho. Seja mãe, não seja adestradora. Eu tenho muito medo de processos de formação, de educação, que tentam adestrar criança e jovem. Porque não tem lugar para existir. Tá? Quais são as formas, tá? Atualmente, da busca pela construção e ato suicida? Primeiro, lembrando que suicídio no Brasil é a terceira causa da morte de jovens. Isso está escrito lá no livro e eu queria deixar isso bem marcado, para vocês verem o quanto que isso vai cair na nossa clínica. Então, enforcamento, precipitação de lugares altos, se jogar, tá? Ingestão de substância ou medicamento, até produto de limpeza. E aí eu vou contar para vocês uma coisa aqui. Percebe que aqui não está falando fumante? Aqui não está falando de alguém que bebe e pega no volante? Mas por esse pensamento do autor, isso não é um suicídio? Então, se a gente fosse pensar em forma de suicídio, a gente poderia crescer muito essas formas, tá? De buscar a morte. A partir disso, a gente vai ver que existe na construção do processo suicida, tá? Características que vão estar associadas a motivações psicológicas e sociais. E aqui isso tem que estar bem marcado. Quando alguém vem com o discurso do suicídio, normalmente a gente consegue perceber ao longo das sessões essa subdivisão, a busca do suicídio e essa construção, as motivações que alimentam essa motivação, aspecto social, relacional, aspecto psicológico individual. E aí a gente consegue ter mais ferramentas quando essa nossa escuta entra dentro dessas relações de identificação, fica mais fácil de criar intervenção, tá? E aí
esse capítulo, o autor fez um resumo aqui que eu vou ler na íntegra o trecho, porque eu achei incrível. O suicida que morre geralmente usa métodos mais violentos. A intensidade e a gravidade de seus conflitos são maiores. Eles são mais isolados. Têm dificuldade em fazer contato social. Mas isso é regra? Não. E ele mesmo coloca. Geralmente, tá? As pessoas que tentam suicídio e não morrem têm mais facilidades em se relacionar com os outros. E o ato suicida, muitas vezes, pode ser entendido como uma forma de comunicação com o ambiente, como um pedido de ajuda. O que vocês acham, então, que faz essa construção e essa diferença entre o suicida que consegue chegar a morrer e aquele que não morre? Eu queria escutar vocês de verdade, gente. Vão abrindo os microfones aí e vão construir isso junto. Talvez terá alguém que está de olho, né? Tem um suporte, e outros não têm esse suporte. Murilo, qual que é a pergunta mesmo? Eu viajei aqui agora. Por Qual que é a favor. diferença de alguém que tenta suicidar e morre e aquele que não morre? Tem que falar de um para os dois ou só de uma? Eu só tive experiência de um lado aí. Ok, pode falar a sua visão. Eu vivi a experiência do meu ex-marido. Ele deu um tiro no peito. Ele deu um tiro no peito e achou, morreu não. O projétil saiu por baixo do braço. Mas ele faz isso várias vezes. Esse ato de autoextermínio dele é desde a da adolescência. E ele nunca conseguiu concretizar. Muitas pessoas falam assim que se ele fica falando, ele não faz. Hoje eu acredito sim nas poucas coisas que eu li. Quanto mais ele fala, ele vai se autoafirmando que ele vai fazer uma hora muito sério. Vai fazer isso com verdade, confirmado. Ele fala para mim que tem uma dor, que essa dor não sara. Aí, hoje ele está saindo da depressão e está fazendo terapia, né? Ele falou assim para mim que a única pessoa que conseguiu ver isso nele foi eu. Mas eu cobro sempre dele a terapia por causa do meu menininho, né? Que o João Gabriel também já viu muita coisa feia em relação a ele. E ele fala que essa dor dele não passa, que tem um barulho que não para na cabeça dele, tudo mais. Mas assim, eu acho que até agora eu consegui atingir o objetivo dele não fazer uma coisa pior. Acredito que sim. Talvez aí a clínica do Winnicott seja muito boa, tá? Para a gente entender. Porque quando a gente tem essas dores e tudo mais, e a gente não consegue dar nome para essa angústia ou falar, a gente tem que estar muito atento. Porque o Winnicott fala que às vezes a falha ambiental, onde gerou nosso trauma e motiva e alimenta nossa angústia, é onde ainda não tem linguagem, então a gente não consegue expressar. E é justamente na clínica de Winnicott que a gente entende esse processo do amadurecimento e o paciente, pouco a pouco, ele vai regredindo até o momento da falha para conseguir simbolizar aquilo que não consegue ser expressado. Então, aí que eu vejo essa grande diferença. Ô Cleide, você falou aí, né, se não tivesse essa dor, não tenta o suicídio, não é bem assim que a coisa acontece, tá? Não é só porque ele não fez porque não quis, vai muito além disso. Como diria bem num ditado popular, o buraco é muito mais embaixo. E aí, talvez, a Cleide está chegando agora, eu te convido muito, Cleide, a pegar os encontros anteriores para ir te ajudando nessa construção do pensamento,
para que um dia, na hora que você sentir a vontade do suicídio, que esse pensamento vier, ou na hora que você escutar isso dentro da prática clínica, você já consiga perceber o que tem além, tá? Porque não é tão matemático. Se ele quer morrer, ele morre. Ele não fez porque não quis. Tá muito além disso. Oi, Wellington. Eu tenho dois casos de suicídio, mas vou falar um só, depois eu falo o outro. Eu tinha uma aluna no ano passado que não tive muita convivência, porque eu entrei rápido na escola e eram 900 alunos. Mas eu lembro que uma amiga dela tinha a blusa toda cortada, enfim. E aí ela era muito doce, amável, ela mandou uma mensagem para o namorado, perguntando se na casa da avó, ela mora na comunidade Vila do João, se tinha um lugar alto, tipo um terraço, 7 da manhã. Ela se jogou de lá. Isso foi dia 20 de novembro do ano passado, porque ela disse que, até onde a gente sabe, assim, as mensagens, parece que ela gostava muito dele e ele queria terminar o namoro com ela. E ela falou isso, mas a garota era novo, não percebeu. Então, eu acho que, na verdade, ela não quis se matar, só que eu não sei o que deu, o que levou ela na hora tão nova, se foi só isso mesmo. Porque eu não era íntimo dela, entende? E mesmo se fosse. Gente, eu já tive um amigo que suicidou e morreu. Eu era extremamente próximo da minha adolescência dessa pessoa. Eu não vi nada de sinal. Nada. Eu só encontramos num dia, de manhã, no outro dia, a mãe desse amigo falou: fulano suicidou. Não, mas vocês não notaram nada? Não. E aí, eu gostei desse comentário seu, viu? Aí tá escrito aí no chat. A gente quer explicação para tudo. E muitas vezes não tem. Porque muitas vezes a explicação foi embora com quem morreu. E a falta dessa explicação é angustiante para quem fica. Angustiante para quem fica. Tá? E tem que ser pensado. Inclusive tem que ser cuidado, porque é o lugar do silêncio. E o lugar do silêncio, ele é muitas vezes insuportável na terapia, na falta da resposta. Gente, silêncio tem hora que ele é devastador. Eu tenho uma pessoa que eu amo, que eu convivo, que se mata e eu não entendo, isso parece que não deixa o luto embora. E talvez você nunca vai ter essa resposta. E o seu processo de significação e de elaboração disso vai ser, talvez, suportar a não resposta. E é na análise que você vai conseguir fazer isso. Sim. Quando a construção, o Cleide, do ato suicida, do pensamento, ele é mais antigo, né? Dá tempo daquela construção. Tem gente que faz eventos de despedida em forma de festa. Tem pessoas que premeditam e deixam cartas que parecem testamentos. Por quê? Porque isso diz do sofrimento, do adoecimento dessa pessoa. Então, lá nos capítulos anteriores, quem está aí desde o início vai lembrar, a gente falou até como se dá esses conteúdos. Que muitas vezes essa pessoa tenta agredir mesmo depois de morto alguém. Tenta culpabilizar alguém pelo sofrimento. E isso tudo faz parte da construção do suicídio. Tá? Outra coisa que eu quero trazer aqui é perceba a relação com o ambiente.
Quem que fala de ambiente dentro da psicanálise? Papai. Maravilhoso. O Winnicott, gente. Quem que leva aquilo mais profundamente para o estudo é o ambiente, ele é nosso formador, é o lugar onde a gente se constrói enquanto self, é o lugar da relação, é o lugar que nos cura e o lugar que nos adoece. Tudo depende de que, como a gente se constrói, de como a gente ocupa esse espaço e como a gente se forma. Oi, gente. Tem gente que levantou aí. O Wellington levantou a mão e mais alguém. Ah, tá. Então o Wellington levantou a mão. Não, é a Jane, o Murilo. Deixa eu te Oi, perguntar. Jane. Quando falam assim, nessa questão do Winnicott, que você acabou de pontuar, que é uma questão familiar, é um histórico, é isso? Não tem essa relação direta, tá? Não. Mas existem fatores que são já estudados, né, como fatores ambientais, mas tem um fator hereditário. A gente só não conseguiu ainda chegar nesse lugar. Lá no inicinho do estudo, aí, Jane, te convido a conhecer as outras aulas, Tá. que fala desses multifatores que constrói a ideação suicida. Tá. Não, eu vou pontuar, então, depois eu vou dar uma olhada. Obrigada. Beleza? Nada. Vamos lá. Depois ele tem uma frase assim, olha, verifica-se que os suicidas geralmente se isolam de modo a não serem descobertos, enquanto aqueles que tentam e não morrem geralmente fazem-o impulsivamente, sem muito preparo, o que facilita o socorro. Essa questão, né, que a gente falou com o exemplo lá que deu no chat, desse processo da construção. Mas eu quero até deixar aqui um outro pensamento também. Não entrem em um lugar de escuta, de achar assim, ó, duvido que a pessoa vai fazer. Quem fala, não faz. Não entra nessa. Quem fala, faz. Quem ameaça, executa. Porque a gente é muito levado pelo aspecto cultural, a deixar com que a nossa escuta saia da escuta técnica. E não é. Tá? Então, às vezes, quando você está escutando, você vai, inclusive, construir isso junto com o paciente, na identificação de situações, assuntos, coisas, relações que trazem o pensamento do suicídio. E aí você vai trabalhar aquilo junto com o paciente. Aí, caminhando ali, lembrem que para o Winnicott, o ambiente facilitador não é aquele que ajuda a desconstrução gradual da utilização do falso self para nascer o verdadeiro self ali atuante, trazendo um processo de autenticidade do sujeito, não tem como atender uma pessoa com ideação suicídia sem a construção de um ambiente facilitador. Se até ele se ameaça, imagina eu, gente. Se viver é ameaçador, eu também sou, enquanto analista. Então, dê tempo para a construção do vínculo. Não tente interpretar, não tente invadir. A pessoa já está machucada, você não precisa de fazer isso de novo. É tempo, é relação. Por quê? Porque existe uma questão que é ambivalência. A pessoa deseja morrer e deseja viver ao mesmo tempo. E a intensidade desse desejo dependerá não só da pessoa, mas do momento. Já vi pessoas que, dentro de grupo de estudo, relatando, nunca aconteceu dentro da minha clínica, mas, por exemplo, a pessoa estava numa depressão, conseguiu, né, tratar,
muito tempo sem trazer assunto clínico dentro da clínica do suicídio, quando chega a notícia que o paciente morreu. Porque houve algo que cutucou a ferida. O momento. Então, às vezes, é o fortalecimento do ego é importante. O fortalecimento da estrutura de defesa para que aquele pensamento que é ameaçador, avassalador, que leva ao processo da morte, não tenha força para passar por essa barreira. Nem toda barreira é ruim. O mecanismo de defesa não é ruim. Tem gente que acha que o mecanismo de defesa ele tem que ir embora. Não tem. Se Deus me perdoe, mas o mundo seria insuportável sem mecanismo de defesa. Você imagina se todo mundo fosse regido só pelo princípio do prazer? Se tudo que você quer, você faz? Se todo O desejo tem que ego, ser ele usa imediatamente... mesmo mecanismo de defesa por causa do recalque das situações, da impulsão de morte e de vida, né? E tem que haver mesmo. Até para ter vida. Até para existir sociedade tem que ter recalque. Sim, Outra coisa que ele vai colocando aqui. A maneira como o indivíduo tenta se matar ou as precauções que toma para não ser ou ser socorrido nem sempre tem relação com a intensidade do desejo de morrer. E mesmo que o desejo de morrer não seja acentuado, o ato suicida é uma mensagem, pedido que o indivíduo faz à família e à sociedade para ser ajudado. Só que esse pedido vem em forma de agressividade. Por isso que muitas vezes ele não é entendido. Suicídio não é frescura, é pedido de socorro. Só que quando esse pedido de socorro não torna verbalizado, a gente não tem um sinal claro, a agressividade se torna linguagem. Às vezes, antes da pessoa se atacar, ela já atacou a família inteira. Só que a gente não conseguiu perceber que aquilo já era uma forma de falar, gente, socorro. Frases como, não tenho gosto pela vida, preferia morrer do que continuar assim, não tenho sentido de vida, não consigo sonhar, o que vai ser de você se eu morrer? É, queria sumir do mundo. São frases que de vez em quando podem, não quer dizer que são, podem indicar que algo precisa de ser ouvido, analisado, trabalhado. Muita gente, quando vai passar tá dentro dessa construção suicida, não busca terapia, busca médico com um processo somático. Tá errado? Não. Busca a religião. Tá errado? Não. Busca terapia. Tá errado? Não. Ela está pedindo socorro para o recurso que ela tem. E aí, o bom religioso vai, junto com ela, construir outras formas de cuidado, porque a religião pode fazer parte. Aí o médico vai fazer a mesma coisa. E o psicólogo, o psicanalista, vai fazer a mesma coisa. E assim a gente vai construindo. Então, aí vem mais uma coisa que o analista pode errar. Quando ele fala assim, lá na igreja, no culto, aí o analista já quer vir dar lição de moral. E ali, gente, a fé da pessoa tem que fazer sentido para ela, não é para você.
Isso pode ser assunto da clínica quando aquilo o paciente traz. E seu lugar é de analista. Seu lugar não é de juiz. Guarde a sua opinião para você. E leva isso para a sua análise, nunca para o seu analisando. Por que eu estou falando isso? Porque já teve na minha clínica pacientes que foi à igreja com o pastor e o grupo de jovens da igreja evangélica, que foi o suporte de um adolescente que queria recorrentemente suicidar. Eu já tive na minha clínica um jovem que recorrente buscava suicídio de forma através das automutilações, através dos cortes e tudo mais, e foi no terreiro de Candomblé que ele também teve suporte. Como que ele chegou para mim como paciente? A mãe de santo dele que marcou a sessão. E o que eu tenho com isso? Nada. Eu sou analista. E criei um vínculo muito legal de transferência com esse paciente. E ele entende o lugar do cuidado da religião e do cuidado da análise. E a gente agora está com o médico, e agora a gente está trabalhando a relação da família e a família. A gente vai crescendo a nossa rede. A gente não corta a rede, não, gente. Quem tem que querer aumentar a rede ou romper com algum membro da rede é o paciente. O paciente está adoecido, ele não está morto. O paciente, ele está adoecido, ele não perdeu sua capacidade crítica. A gente tem que saber respeitar isso. Porque senão a gente vai ficar querendo impor, né, as nossas opiniões e tudo mais. Então, outra coisa, quem tentou suicídio uma vez, tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque pode haver recorrência. Tá? A recorrência pode vir mais agressiva. E a pessoa o próprio paciente tem que saber buscar ajuda. E a gente incentiva e ajuda esse paciente lá no final da análise, quando a gente está pensando dentro do processo terapêutico em dar alta, qual é o sinal? O que ela vai sentir dentro daquele processo para falar, opa, hora de buscar ajuda de novo. Volta. Pode ser que isso nunca vá acontecer, mas pode ser que aconteça. Não existe uma programação, gente, para adoecimento mental. Eu quero convidar todo mundo a ler esse capítulo, porque depois, lá no finalzinho, tem uma parte em que ele faz uma relação muito direta com a clínica de Winnicott. Quando ele fala do suicídio na mulher. Eu achei, assim, uma das partes mais bonitas desse capítulo. Porque quando a gente tem um suicídio da mulher em crescimento, nossa sociedade ainda é uma sociedade machista, que mulher muitas vezes é desvalorizada, que nem tudo que a mulher diz é atendido. Ou isso é só aqui. Na cidade de vocês é tudo bem. As mulheres são tudo, tem todo o lugar devido delas. Alguém já viu a entrevista da Carmen Lúcia, do STF? Ela fala sobre... que uma pessoa perguntou para ela, quando que vai ter igualdade no STF? Ela falou, ela é uma mulher naquele tanto de homem. Ela falou, então quando todos forem mulheres. E olha que eu até garanto uma cota para os homens. Eu comecei a rir, eu falei, gente, você imagina? Por quê? Então, olha, existe um lugar, cultura social, de querer colocar a mulher no lugar da fragilidade. O lugar da mulher na dependência. Quantos anos a mulher não pôde sair de casa e tinha que ser dependente do marido? Quantos casamentos o marido
estabelece uma relação tóxica, doentia, mas como ele é o provedor, a mulher se sujeita. Em quantos momentos a mulher entra num lugar de anulação de si mesma, porque o companheiro tirou essa capacidade de existir da mulher? Eu já vi isso tanto dentro da clínica. Não sei dentro da história de vocês, da clínica de vocês, mas eu já vi isso muito. Então, quando essas mulheres elas são muito dependentes, mostram necessidade de alguém que guia, que apoia, que protege, pode ter um sinalzinho aí, ó. Opa, tem algo errado. Não sei o quê. Coloque isso suspenso. Vamos deixar que a escuta e o discurso seja construído. Medo de perda, real ou imaginária. Uma fantasia de que vai melhorar. Uma fantasia de sonhar com o útero materno, um lugar de conforto. Eu vi um caso que marcou muito num estágio que eu fiz. Não era atendida por mim, mas dentro da supervisão eu escutei esse caso. A mulher passava por violência doméstica. E sempre naquela, mas isso um dia vai parar, isso um dia vai parar, isso um dia, porque eu amo ele, eu não aguento perder ele. E assim foi até o dia que ela não aguentou e ela suicidou. Não estou falando que está certo ou que está errado, estou falando para vocês verem aonde o sofrimento humano pode chegar. E aí, quando a gente vê isso no homem, é o homem que é muito ciumento, o homem muito carente. Aí manifesta uma possessão da mulher. Crimes passionais acontecem assim. Então, gente, quando a gente vai falar da clínica do suicídio, a gente tem que falar de um suicídio contextualizado. E aí, hoje, eu quero fazer um convite para vocês. Pega uma página da internet qualquer de jornal, tá? Leia as manchetes, não precisa de aprofundar muito, não. A maioria das notícias são notícias ruins. Fulano matou fulano. Ciclano foi, em tal lugar teve um assalto. Não é assim? Ah, tem uma guerra acontecendo no país tal. Mas eu quero que vocês leiam com o olhar e a escuta daquilo que a gente está estudando na segunda-feira. E percebam quantos suicídios podem estar ali dentro. E aí vocês vão ver que vocês estão virando a chave quando vocês conseguirem identificar. Beleza? Aberto aí, gente, dúvidas, perguntas, questionamentos. Porque eu não sei nem como é que a cara de vocês estão, porque tem muita gente de câmera fechada. Deu para entender? Tá tranquilo? Então tá bom.